Graças ao nosso Deus que ressuscitou, e esta é a garantia que nós temos: se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele também no último dia. E essa é a esperança que nós cremos e que nós cantamos belamente aqui na igreja. Nós, nos últimos anos, décadas, séculos, nós temos experimentado uma grande transformação na sociedade. Nós temos visto grandes revoluções: a máquina a vapor, a eletricidade, a internet. E tantas coisas novas têm mudado a forma como o ser humano tem interagido, vivido e usufruído das coisas que Deus criou. Mas algo que Jesus há muitos anos, há mais de 2000 anos, realizou, que alguns homens descobriram agora diante de tanta informação, que é melhor simplificar. Jesus vem diante de 613 leis e resume as leis e os profetas em um grande mandamento: amarás o Senhor, teu Deus, e o teu próximo como a ti mesmo. Diante de toda a lei e os profetas e todos os ensinamentos dos mestres, o Senhor Jesus vem com o Sermão do Monte, simples, sem ser simplório, trazendo verdade, comunicando ao coração. Hoje, agora, o grande desafio da sociedade é simplificar as coisas. Funcionalidades, botões, informações, a cada dia sendo simplificado. E a igreja, que outrora também, diante de todo o crescimento e expansão, também começou a se tornar complexa, agora nós olhamos para a necessidade de simplificar a forma, mas manter a mensagem. Ao olhar para o dia de hoje, e olhar para o sermão e a mensagem que irei comunicar, pensando o que comunicar à igreja, olhando para o vídeo que você pôde assistir, não tinha como não pregar outro sermão, a não ser falar sobre a grande comissão. Parece ser simples, mas na verdade expressa no grande mandamento de Jesus. Há verdades tão profundas e tão poderosas, que têm o poder de transformar a minha e a sua vida. Porque foram verdades simples que transformaram a humanidade. Foram palavras simples, exemplos do cotidiano, que fizeram com que homens simples puderam transformar pessoas simples, mas também reis e reinos. Nesta noite você viu o vídeo em que nós falamos sobre o nosso futuro como igreja, o que nós vislumbramos. Nós fomos resposta ao plantarmos há 65 anos atrás esta igreja. Estamos sendo resposta a partir de hoje, agora, tudo que nós temos feito, vivido nesta igreja. Mas o Senhor olha adiante, porque quando nós vamos olhar as Escrituras Sagradas, a Bíblia é clara em nos afirmar que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, antes da criação, antes da queda. O nosso Deus, Ele já tinha visto, Ele sabia, Ele estava presente em cada acontecimento. As Escrituras nos afirmam isto. O Cordeiro estava imolado, o livro selado. O Senhor, então, Ele conhece, Ele sabe do nosso futuro. E ao olharmos e tentarmos compreender o nosso futuro, é olharmos aquilo que Deus tem comunicado a nós, ao nosso coração, por intermédio da sua palavra. E nós temos visto como o pastor que Deus chamou para esta igreja, ele tem comunicado dia após dia uma visão discipular, de formação de liderança. Não há como crermos em outra coisa senão que o tempo que nos espera
é um tempo em que nós caminhamos nesta direção. Assim como Deus tirou o povo do Egito e o transportou a uma terra que manava leite e mel, e chamou o seu servo Moisés para guiar aquele povo e dar a direção, assim nós recebemos direção de Deus através deste púlpito, através da mensagem aqui entoada. E o vídeo desta noite comunica isto. Nós vamos nos reunir em grupos, nós vamos não só contribuir, mas nós iremos com os nossos pés, colocaremos as nossas mãos, vamos empenhar o nosso coração. Nós vamos olhar para a igreja primitiva e encontrar nesta igreja aquilo que era tão especial, algo tão simples, mas tão complexo para os dias de hoje. Às vezes eu me sinto e percebo que estamos como no Egito, cargas tributárias, trabalho excessivo, cobrança exagerada, necessidade de estudar, de aprender, de crescer, de passar, de ser aprovado, de prosperar, e cada dia que passa, menos tempo nós temos para o simples, para o básico, para aquilo que o Senhor Jesus, em sua humildade e simplicidade, ensinou aos seus discípulos. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 16. Porque nós vamos encontrar neste texto, tão lido e conhecido por todos nós, palavras outroras repetidas, simples, mas como eu disse, que tem o poder de nos transformar. A palavra diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que o Senhor aplique em nós a Tua palavra e a Tua vontade nesta noite. Meus irmãos, minha mãe, eu a reconheço como uma mulher de muita fé. A maioria das minhas experiências com o Senhor foram ao seu lado, caminhando com ela para a igreja, servindo com ela, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo os seus exemplos e os seus testemunhos. Mas a maioria das experiências que eu vivi e experimentei com Deus foram no berço, no seio da minha casa. Não mais agora indo à igreja, porque agora uma enfermidade impedia minha mãe de ir, mas agora a igreja reunida em minha casa. Quando os irmãos da igreja em que congregávamos não podiam ir orar por minha mãe, ali estavam suas amigas de oração, diversas denominações, igrejas diferentes, que minha mãe fez questão de visitar uma a uma, depois que pôde caminhar e andar novamente. Mas eu me recordo que a cada culto no lar, é assim que nós chamávamos, pastor, os cultos no lares. Eu lembro como que cada pessoa ali parece que enviada por Deus para trazer uma mensagem específica, especial, uma resposta para uma necessidade imediata daquele momento. Foram em reuniões nos lares que eu tive a primeira experiência em ver uma possessão e uma libertação. Foi uma experiência, um encontro no lar em que eu pude ver curas, sinais e maravilhas. Foi em cultos no lares, encontros nos lares, que eu pude perceber e ver como Deus é tão presente, que Ele pode iluminar a mente de uma pessoa
e lhe dar uma revelação acerca de algo que estaria escondido. Foi uma dessas reuniões de oração, em um culto, em um encontro no lar, em um pequeno grupo, em que o Senhor mostra a uma daquelas pessoas que estava orando, que havia algo feito em cima de um telhado. E que estranho, não é? Vamos consultar isso. E lá estava. De fato, eu aprendi. Deus existe. Deus é. Ele cuida do seu povo, Ele guarda, Ele manifesta, Ele mostra, Ele revela, Ele atua. Foi encontros no lar, como este, que eu vi como havia, de fato, uma guerra espiritual, em que eu pude aprender que existia um Deus bom que queria o nosso bem. Ao mesmo tempo existia o diabo, algo mal que queria o nosso mal. Queria prejudicar, trazer enfermidades, contendas, dissoluções, divisões, porque foi assim que eu ouvia em cada encontro no lar, ao pregar o Evangelho, a anunciar a palavra, pessoas simples, mas de poderosa fé. E ao crescer, ao me recordar de todas essas experiências, eu fiquei pensando, eram aquelas pessoas especiais? O que elas tinham de diferente que parecia que Jesus era mais presente em suas vidas? Não há como negar que eu via Jesus presente na vida daquelas pessoas. Porque se não fosse Deus, se não fosse Jesus, elas não poderiam realizar as obras que elas estavam realizando. Elas não teriam poder sobre as trevas, sobre principados, sobre potestades. E sempre que havia uma necessidade, o nome invocado era o nome de Jesus. Porque eu aprendi, não na teoria, mas na prática, que o nome de Jesus, Ele tem poder. Eu cresci então e perguntando o que essas pessoas tinham de diferente. Há algo, então, que elas praticavam, fazia, que os tornavam tão próximas de Jesus. A verdade é que o texto que acabamos de ler, de Mateus, capítulo 28, nos revela algo e nos mostra uma promessa do Senhor. Ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui é uma promessa de Jesus, de sua presença. Então eu encontrei nas Escrituras, agora eu sei, Senhor, há uma promessa da sua presença em nossas vidas. Aqui está a garantia dela. Mas por que na vida de algumas pessoas a presença é tão real e de outras parece ser tão distante? Quando olhamos para o texto, vemos que esta promessa, ela está atrelada também a um mandamento. Então agora tudo faz sentido, porque a promessa de Jesus, da presença de Jesus, está atrelada a algo que ele diz anteriormente. Essa promessa, embasada na autoridade, quem aqui é do serviço militar sabe o que nós estamos falando, o serviço público. Quando uma autoridade é delegada, quando alguém recebe, é munido de autoridade, quando ele é enviado, o que representa o envio, a carta, a autoridade e o poder que lhe é munido. Jesus então diz que toda a autoridade lhe foi dada, então ele diz: vão e façam discípulos. Então Jesus diz, portanto, vão e façam. E aqui está algo interessante nesse texto, porque para explicarmos esta verdade do vão e façam, dificilmente o português conseguiu explicar em sua completude, porque ao mesmo tempo que nós temos aqui uma ordem direta, um imperativo do Senhor em façam, o vão está ligado a um sentido de continuidade. No seu original, ele está no particípio presente, que melhor traduzido seria indo,
indo, façam discípulos. Uma interpretação errada desse texto levou a igreja a profissionalizar a grande comissão. Nós olhamos para esse texto e pensamos agora então, quem está incumbido desta grande comissão, deste grande mandamento, desta grande comissão, são agora os missionários, são os profissionais. Perdão dizer, mas às vezes eu percebo que soa como profissionais do Evangelho. Nós reduzimos o grande mandamento, universal e para todo crente, a um pequeno comissionamento especial para poucos. Trocamos a grande comissão universal e geral e reduzimos a um pequeno comissionamento de alguns indivíduos, poucos indivíduos. Quando nós olhamos para o texto indo e fazei discípulos, ele está dizendo que agora não é algo específico para alguns, mas é para todo cristão, todo crente que está vivendo, respirando, caminhando. Agora este grande mandamento, essa grande comissão, ela não é para alguns, mas é para todos que creem no nome de Jesus. Talvez nós aguardamos um chamado. Me recordo de uma missionária americana que, quando perguntaram a ela sobre o seu chamado, ela disse: eu não tive chamado algum. Eu não tive chamado. Eu escutei uma ordem, então eu obedeci. Nós achamos que comunicar o Evangelho, que o ir do Senhor é para algumas pessoas e aguardamos um chamado especial, mas a verdade é que a grande comissão é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Agora, regenerados por Cristo Jesus, nós tomamos a nossa cruz, nós carregamos o fardo de Cristo Jesus sobre nós, a missão imbuída a nós, enquanto nós vivemos, respiramos, comemos, oramos, trabalhamos, nos deslocamos. Enquanto vivemos, nós estamos indo. E o que fazia diferença nas pessoas que tinham experiências com Jesus é porque enquanto elas estavam indo, elas estavam fazendo. Porque ao chegar à minha casa, elas estavam cumprindo a grande comissão, indo, fazendo uma visita, indo, compartilhar uma refeição, indo, fazer a visita. Essas pessoas estavam intencionalmente caminhando em obediência a este chamado. Mas no que consiste então essa ordem? Porque nós falamos sobre ir e fazer, e o texto ele deixa claro fazer discípulos, e ele continua afirmando batizá-los. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não manda apenas irmos, Ele revela o que deve acontecer enquanto se vai, e a ordem é fazer discípulos. A grande comissão está atrelada ao mandamento de fazermos discípulos, e essa ordem não termina simplesmente com o movimento de irmos, mas na formação intencional de pessoas. O batismo é mais que um rito, ele se torna então um selo visível de uma transformação invisível. Quando nós, munidos de obediência, vamos fazendo e anunciamos o Evangelho àquele que nada sabe, o nosso dever de levá-la ao batismo é confessarmos e testificarmos de que a palavra foi eficaz naquele coração. Há um estudo recente que diz que aproximadamente 60% dos cristãos, em toda a sua caminhada cristã, nunca levou ninguém a Cristo.
Não há de se espantar, no nosso país, 80% da população se diz cristã. Se cada um de nós assumisse o compromisso de olhar para alguém que não conhece a Cristo, que não entregou a sua vida a Cristo, nós teríamos outra realidade neste mundo. Você já parou para pensar? Eu estava indagando isso em casa durante a semana e refletindo que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele era uma testemunha ocular daquilo que ele registra. Mateus estava presente quando Jesus então professou as suas últimas palavras, e ele pôde ver com seus próprios olhos Jesus dando a ordem e subindo aos céus. Às vezes nós não temos dimensão do poder desta palavra, que é simples, mas por vezes tão difícil de ser obedecida. Nós nos distraímos com tantas coisas nesta vida, nos distraímos com as nossas ocupações, as nossas necessidades, com as nossas crises, com as nossas dores justificadas. Mas nós nos esquecemos que o Filho de Deus, o Deus encarnado, antes de subir aos céus, deu uma grande comissão aos seus discípulos, de fazer novos discípulos, de levá-los ao batismo, ao mergulho nas águas. Que ele dá continuidade então, e dizendo, não somente batizar as águas, mas ele diz, ensinar a obedecer a tudo que eu lhes tenho ensinado e ordenado. Agora aqui a minha responsabilidade não é só ir numa caminhada e dizer, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo morreu em seu favor. Isso são verdades expressas, isso são palavras poderosas, mas Jesus não disse para anunciarmos simplesmente ao vento, ele diz para ensinarmos as pessoas a obedecerem aos seus mandamentos. A nossa responsabilidade vai além, e ela não é do pastor, ela não é do professor, ela não é do missionário, ela é de todo aquele que um dia teve a venda dos seus olhos descoberta, olhou para Cristo e o encontrou como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você olhe para si e pense, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento suficiente para falar de Cristo para o próximo, para o meu vizinho, no meu trabalho. Talvez você olhe e fala, mas eu não tenho conhecimento suficiente. E eu te pergunto, eu faço essa pergunta a nós, o que as pessoas no primeiro século tinham para falar de Jesus? O que aquela multidão, quando perplexa pela pregação de Pedro, tinha para compartilhar de Jesus? Uma pregação, um apelo, uma conversão, e agora o início da igreja. Cerca de 3.000 pessoas se convertem em um dia. O que elas tinham em suas mãos? Elas tinham uma única mensagem, de que Jesus era o Messias, o Cristo prometido, que viveu entre elas, que foi testado, provado, que demonstrou sinais e maravilhas, que foi morto por aquele presente governo, mas que a morte não o deteve. No terceiro dia ele ressuscitou, e ali estavam testemunhas oculares de sua ressurreição. Era isso que aquelas pessoas tinham em suas mãos, para falar aos seus familiares, parentes, vizinhos, amigos, colegas. Confiança de que aqueles homens estavam entregando as suas vidas, estavam falando a verdade, que naqueles dias um homem veio como cumprimento de uma profecia e de profecias. O Filho do Deus Criador, aquele que era o Verbo, aquele que era Deus, estava com Deus, o Verbo encarnado, se fez carne
e habitou entre nós. O que aquelas pessoas tinham era confiança nessa verdade, mas isso era o suficiente, era o poder necessário para que o Evangelho se espalhasse mesmo diante de perseguições e duras provações. As dificuldades eram diferentes. Mais de 300 anos sem uma igreja construída. Historicamente, a primeira igreja identificada na história, próximo ao rio Eufrates, não era um templo construído. Era uma casa que foi adaptada para que o Evangelho pudesse ser pregado. Em uma casa, encontrado uma perfuração, como um batistério, salas diferentes das construções da época. E ali se mostrou provavelmente uma das primeiras casas, ou as únicas casas que sobreviveram a toda a perseguição. A igreja por 300 anos sobreviveu sem templo, sem estrutura, sem organização, apenas um organismo vivo. Mas eles tinham o necessário para viver, para conhecer a Deus, para conhecer a Cristo. Eles tinham uma grande comissão, um grande mandamento. Eles tinham a presença do Espírito Santo. E agora eu volto ao início desta mensagem. O que aquelas pessoas que eu conheci tinham de diferente? Por que Cristo era tão presente em suas vidas? Porque elas estavam indo, obedecendo a um mandamento, com um propósito claro e único de anunciar o Evangelho, de testemunhar da sua experiência com Cristo. Aquelas pessoas não sentiam falta de nada, elas não se preocupavam com o que haviam de comer, de beber ou de vestir, porque elas tinham a confiança de que Jesus, Filho de Deus, aquele que criou os céus e a terra, que veste os lírios do campo, que alimentam os pardais, que não deixa nada faltar aos seus, estaria presente. Nesta mensagem simples, eu quero te desafiar a olhar para o Evangelho de Mateus, a uma testemunha ocular, entender que o fechamento deste Evangelho é uma grande comissão, não para homens especiais e mulheres especiais, mas para todos aqueles que olham para Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero te desafiar, como pastor neste lugar, a abrir a sua casa, a disponibilizar a sua sala, a fazer do seu lar uma casa de paz. Se você não tem um dom de ensinar, convide e coloque à disposição aqueles que receberam o dom. Mas eu quero te convocar a dar essa oportunidade, onde a sua vida será transformada e você poderá ver sinais, milagres, maravilhas. Porque em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, ele diz que aqueles que criam se mantinham unidos, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam reunidos em comunhão, no partir o pão, eles realizavam orações em pequenos grupos, se reuniam em casas e no templo. E a Bíblia deixa claro que o Senhor se manifestava no meio deles com sinais e maravilhas. Eles se mantinham unidos, eles tinham coisas em comuns, contribuíam uns com os outros, e havia uma garantia do Senhor. Eles conquistavam a simpatia do povo, e o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Quando nós olharmos para essas verdades simples, mas tão poderosas, quando nos reunirmos em grupos de comunhão, de oração, de perseverança
na doutrina, na palavra. Quando nos reunirmos em casa e no templo, quando contribuirmos com os nossos bens, com aquilo que nós temos e o Senhor tem confiado em nossas mãos, é o Senhor quem cuidará daqueles que estão sendo salvos. Talvez a pessoa que você tanto tem orado para conhecer ao Senhor, para conhecer o Evangelho, esteja esperando a oportunidade de você fazer um convite à sua casa, para você então, com seus amigos de fé, testemunhar e testificar daquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Nós não precisamos de muitas coisas, nós precisamos de, na simplicidade, dizer o que Cristo fez nas nossas vidas e a garantia que nós temos da sua presença todos os dias das nossas vidas. Jesus encerra esse encontro com uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa promessa não está solta, ela tem esse contexto, tem um destino. É direcionado àqueles que obedecem, àqueles que fazem discípulos, àqueles que ensinam com a vida e com a verdade. Quer viver a presença de Jesus em sua vida, no seu lar, na sua família, no seu trabalho? Então vá, forme discípulos, ensine com sua vida, caminhe com intencionalidade, obedeça com sinceridade, porque como nós dissemos, é tempo de ir, é tempo de discipular, é tempo de evangelizar, é tempo de obedecermos à grande comissão do Senhor. Então nós vamos viver a sua promessa: Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Eu tenho certeza que Jesus não abandonou você. Cada pessoa nesta igreja é cuidada por Jesus. Ele é presente na sua vida. Ele é presente na sua vida. Ele é presente na sua vida. Mas Ele quer mais. Ele quer revelar seus sinais, maravilhas, seu poder. Ele quer ir além da sua vida. Ele quer alcançar os que estão à sua volta. Eu quero te convidar nesta noite a fazer essa oração, antes de entoarmos o hino que iremos cantar nesta noite. Quero te convidar a fechar os seus olhos em seu banco e falar com o Senhor. Agradecer ao Senhor porque você foi por Ele convocado, você foi imbuído desta grande comissão, desse grande mandamento. Você foi resgatado do vale de sombra da morte, de trevas, densas trevas, para um reino de luz. Mas o Senhor quer te dar mais. Há uma porção dobrada, há um renovo, há respostas, há coisas encobertas e ocultas que Ele deseja te revelar. Há direcionamentos para a sua vida, mas Ele quer te mostrar isso na comunhão. Ele quer te mostrar isso em grupos de discípulos de Jesus, que ouvem e obedecem a sua voz. Pai, muito obrigado, porque o Senhor enviou o seu melhor, Cristo Jesus, em nosso favor. Pai, que essas palavras tão simples e poderosas, ó Deus, possa transformar a nossa vida. Nos ajuda, Deus, a obedecer, que possamos ser intencionais no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vizinhança. Nós queremos experimentar, ó Deus, aquilo que o Senhor promete àqueles que creem no Senhor. O Senhor disse que os sinais, ó Deus, seguiriam, acompanhariam os que iriam crer no Seu nome. E aqui há um povo que crê no Senhor, ó Deus, e porque os sinais, ó Deus, não têm nos acompanhado, nós entendemos porque é que nós temos abandonado a obediência. Nós não estamos caminhando plenamente no caminho do Senhor. Mas nessa noite nós fazemos um compromisso com o Senhor, de abrir o nosso lar, a nossa casa,
de caminharmos em comunhão, no partir o pão, em oração, perseverando na doutrina, compartilhando o que o Senhor tem confiado a nós. Ó Deus, nós iremos entoar um hino nesta noite. Nós queremos levantar a nossa voz e anunciar, porque nós queremos a presença do Senhor em nossas vidas. Receba esta adoração como expressão da nossa oração ao Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a ficar de pé e a cantar conosco este hino de adoração ao Senhor.